Oi, Denile. Oi, pessoal, desculpa. Gente, a gente só faz live aqui em parceria com a TW com pessoas novatas que nunca fizeram live na vida antes, tá? Aí vocês não notem se as pessoas estiverem Ai, nervosas, meu tipo a Deus. Denile está agora, tá bom? Mas é só uma conversa, Denile. É, né? Ó, já Só uma botei aqui conversa. o nosso tema fixado aqui, o que o Winnicott diria Uhum. sobre atendimento de crianças, né? A Denile escolheu esse tema e eu disse assim, Denile, você é ousada, viu? Pois é, posso falar então? Podemos falar, estamos aqui para isso. Pessoal, As pessoas estão chegando, mas a é, gente já pode ir começando. Depois a live vai ficar gravada, né? Aqui no perfil uhum, da série, no perfil do ETW e nos nossos canais do YouTube, tá bom? certo. Bom dia. Bom dia e Bom desculpa o dia. atraso. Na verdade, o tripé quebrou, então eu tive que Ah, improvisar. Eu tive que improvisar aqui esta possibilidade da gente estar se comunicando. Bom, sim. eu não sei o que é que a Luana já falou antes. Quero agradecer já vários colegas que estou vendo aqui. Estou muito contente com isso. Mas eu escrevi, mas eu vou tentar falar. Porém, por vezes eu posso olhar o que é que eu escrevi, ok? Tá. Bom, eu quero agradecer aos membros do ETW, Espaço Transicional Winnicott, não é, que me apoiaram, me incentivaram a que realmente essa live acontecesse, em especial a Luana e Verônica, né, que ficaram bem de perto, dizendo Não que foi só incentivo, viu, gente? A gente teve que praticamente forçar mesmo. não, é porque, enfim, eu até gosto sim de conversar, mas eu sou mais de conversar com um pequeno grupo e conversar. Mas, enfim, eu quero me sentir entre amigos, entre colegas. Não é nada o que eu vou colocar definitivo, o tema é amplo demais, tem muita coisa. Estamos em transição, as coisas estão se processando, sendo, acontecendo, como a teoria de Winnicott é, né? E, Uhum. continuando, queria agradecer também a todos, sem exceção do ETW, a amigos queridos e a todos que estão entrando nesse momento, tá? Bom, o que eu vou trazer agora é fruto da minha experiência presencial e online, fruto dos meus estudos sobre o Winnicott, que já vem há algum tempo, e também da escuta nesta transição da fala de alguns colegas, tá? Daqui de Uhum. Fortaleza, fora daqui, dessas inquietações sobre essa transição toda. Bom, eu me apaixonei por Winnicott, né? E aí quando a gente se apaixona, o negócio é danado. Eu me apaixonei por Winnicott, a forma como ele concebe e entende o humano, tá? Então, Uhum. e eu gosto de senti-lo perto de mim, assim como toda essa compreensão ímpar dele do desenvolvimento que ele tem. Então, há um tempo atrás, eu escrevi um trabalho chamado sobre a capacidade de amar segundo Winnicott. E esse trabalho, Hum. ele é todo baseado numa entrevista fictícia de um repórter ao Winnicott. Então, o que eu fiz, né? Perguntas Ah, e foi o trabalho que respostas. você apresentou no Gaúcho, né? Foi o trabalho que Foi, você apresentou no exatamente. Gaúcho, Já foi? apresentei no Gaúcho e lá em Caterina, na Paraíba, em João Pessoa. E Sim. esse trabalho está no Rabisco, ele está publicado na Rabisco. Então, pegando uma coisa e outra, que eu gosto de trazer o Winnicott muito para perto, eu estava um dia pensando, uai, o que será que ele diria sobre esta realidade, sobre este momento que se vive? Aí foi que Uhum. surgiu esse tema. O que o Uhum. Winnicott diria sobre o atendimento online de crianças, tá? Então, vamos lá. Pensar sobre o que o... Eu só vou pedir para o pessoal do ETW, Silene, por favor, avisa aqui a gente quando tiver faltando uns 10 minutos, porque eu esqueci de colocar um relógio hoje, tá?
Então, vamos lá. Para a gente falar sobre os atendimentos, para a gente falar o que o INCA diria sobre os atendimentos online, necessariamente a gente tem que deslizar toda a obra dele, para assim a gente encontrar as respostas para essa pergunta, tá? Eu acredito que quando ele pensou, organizou, organizou mais ou menos, né? Porque ele não foi muito didático de forma nenhuma na forma dele expor a teoria. A gente tem que sair garimpando o que ele colocou para encontrar as pedras preciosas, o tesouro que ele deixou, né? Eu acredito que ele nunca imaginou que a gente ia ficar como estamos hoje. Jamais, né? Acredito que jamais. Quem imaginou, né? Quem imaginou, né? Acho que nem nós, aliás, nem nós, muitos de nós não, né? Então, a riqueza e a contribuição que ele trouxe à psicanálise com seus estudos e observações nos abre espaço para pensarmos este outro espaço, o virtual, tá? Que é no atendimento de crianças e adolescentes. Um desafio sem tamanho, com certeza, né? Porque já não bastava todo o atravessamento que naturalmente um atendimento de crianças tem, que tem a ver com os pais, com as famílias, com várias ordens de atravessamento, escolas, muitas vezes uma rede de profissionais que atendem e também dão suporte àquela criança. Como se não bastasse tudo isso, ainda temos agora um plus, que são as peculiaridades de um atendimento online. Sim. Né? Então, e tem outra coisa, uma coisa muito delicada, é porque durante a infância, que eu digo sempre que é um período ouro, a gente tem a possibilidade de participar, de ver a constituição, né, nos seus primórdios de um indivíduo, em tempo real. Em tempo real, né? Então, é de uma delicadeza e de uma complexidade, assim, muito grande, tá? E, além disso, para além disso, as questões das peculiaridades da tecnologia, de todo o aparato tecnológico, que muitos estamos debutando, aprendendo, fazendo sentido, e pouco a pouco a gente está se apropriando de alguma forma. Bom, eu acredito, né, assim, alguns colegas eles já realizavam atendimento online, mas sempre foi uma coisa mais abafada, mais quieta, não é? Eu acho, assim, eu não tenho conhecimento de atendimentos online de crianças, né? Não tenho, pode até ser, né? E eu não duvidaria que em situações ímpares e necessárias, antes da pandemia, eu não duvidaria que em situações ímpares e necessárias, algum colega já possa ter feito algo similar. Sei lá, um tablet, um computador, uma ligação telefônica, em momentos mais remotos, uma carta. Eu lembro que o Winnicott, no caso Peagle, ele utilizava-se do recurso da carta, porque a Peagle não morava na mesma cidade dele. Então, ele ficava se comunicando com os pais, né? Os pais enviavam as cartas para ele, colocando mais ou menos a par do que estava acontecendo, como estavam as coisas com a Peagle. Eu acho que foi numa live do grupo do Ferenzi que eu ouvi isso, né? A pessoa estava contextualizando e dizendo, olha, esse negócio de atendimento à distância, remoto, já existe desde a época do Freud nas cartas, né? Não no patamar que existe hoje, né? Sim. Mas o presencial ao vivo, né? Porque hoje a gente, não é por carta, a gente manda, a pessoa tem que receber, né? Para devolver. Hoje a gente está aqui conversando, você na sua casa e eu aqui, né? Exatamente. Então, dá para fazer isso hoje, né? Mas já existiam esses atendimentos remotos, né, Denile? Sim, de alguma forma sim, porém sempre foi mais reservado, né? Como se fosse algo à margem, né? Do que seria realmente um trabalho sério, comprometido, com as questões éticas, teóricas e clínicas, né? Do nosso ofício. Então sempre foi mais resguardado. Bom, agora mais do que nunca o virtual, não menos real, se impôs. Traumaticamente, não é?
Traumaticamente, porque não foi escolha de nenhum de nós, nem profissionais, nem pacientes, inclusive nossas crianças, né? De repente, Sim. estamos. Mas a necessidade posta, ela precisa ser atendida, experienciada, elaborada, para que possamos fazer um bom uso junto aos nossos e com os nossos pacientes. Acho que a Olivia está por aí, né? Se fosse só a Olivia, não era problema. Temos algumas crianças aqui por perto, viu, gente? Vocês vão escutar algumas vozezinhas passando por aqui. Estou com a Olivia e 2 sobrinhas aqui numa casa. Certo. Então, a Sabine está me escutando. Que linda! Um abraço para ela. Bom, então, voltando. Então, eu queria falar um pouquinho da força traumática da pandemia e dos seus desdobramentos, né? Sem aviso prévio, em tempo, nem tão pouco, com tempo real para a gente se preparar, nem o outro se preparar, os outros, as famílias, a gente se viu lançada no isolamento social, né? Com medo de adoecer, do outro adoecer, de como é que vai ser isso, será que morre, será que não morre? Então foi assim, bufo, né? De imediato todos fomos lançados nessa situação. E mexendo com coisas básicas, vida e morte, morte e vida. Simples assim, né? Inclusive, quando eu estava escrevendo, eu pensei, é algo tão aterrorizante que, assim, a gente fica preocupado, assim, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, ok? Mas ficar antenado para ter cuidado, se um vírus vai pegar carona na feira que a gente acabou de comprar e por conta disso a gente vai se contaminar e contaminar o outro, aquele outro que a gente tanto ama, isso é de uma ordem terrorífica dentro da gente, né? É avassalador, é um medo constante, presente o tempo todo, o tempo todo. Então, incertezas e imprevisibilidades foram de todas as ordens. Falta de confiança em nossa capacidade de dar conta do que estava acontecendo, tanto a nível pessoal quanto profissional. E aí eu coloco a gente enquanto terapeuta, enquanto analista, não é? Não foi fácil e não está sendo fácil, né? Além de todas as questões profissionais, a gente também teve que se deparar com todos os afazeres de uma casa. Fazer live aqui com filha e sobrinhas correndo. Pois é, né? com todos os afazeres de casa. Então, vamos lá. E outra coisa, o receio, né, do que virá. Como virá. Não é só o que e se, mas é como virá. E uma explosão de sentimentos foi de medo, de angústias impensáveis, de ansiedade. E o medo sempre naquele caráter de meio que enclausurar, né? De paralisar. Então foi tudo muito junto e misturado. A confiança em nós mesmos e no outro, ela foi abalada. Podemos ser uma ameaça para o outro sem nem saber e vice-versa. Quando que o outro, para a gente, sempre foi a referência, principalmente nas turbulências da vida. A gente tinha o outro para, peraí, vem cá, né? Denise falou bem disso na live que fez aqui com a gente, né? Exatamente. O outro segurava com a gente o tranco daquela dificuldade naquele momento. Mas isso, a confiança foi abalada. A comunicação com aqueles que amamos e as trocas afetivas, elas ficaram severamente afetadas. Nada de abraço, nada de beijo, né? Nada de... Até um toque pode não ser seguro. Então, a forma como a gente se comunica também ficou significativamente Denile, modificada. Diga. Acho que essa semana ouvi a Olivia cantando uma musiquinha. Tipo, a música dizia assim, beijinho não pode, pegar na mão não pode. Aí eu, filha, que música é essa? Mamãe, é a música do coronavírus. Aí eu, meu Deus do céu, que música triste. As crianças são fantásticas, né? Sempre dão um jeito de
dar uma volta e seguir, né? Um impulso para seguir, para integrar-se, para dar continuidade. Bom, então, máscaras, distâncias, medidas de higiene, isolamento passaram a ser os mediadores de alguma comunicação, além desta, como a gente está vendo aqui agora. A continuidade da vida, a esperança e a fé nela, que ela é, né, e que vale a pena ser vivida de uma forma criativa, onde podemos deixar a nossa digital psíquica, tem sido posta em xeque e assola pelo medo que paralisa e enclausura na desesperança. Bom, aqui, né, só uma pincelada, que no caso específico do nosso país, a gente ainda tem outra grande força ameaçadora que tem a ver com o nosso governo, né? Que, teoricamente e na prática, era para ser aquele que iria dar um sustento também nas suas diretrizes pelo Ministério da Saúde, mas é exatamente o que nós não temos, é exatamente o contrário. Mas não vou, nem é o caso desta live, me estendo ponto, mas apenas... Além da pandemia, o pandemônio. Outro dia, eu escutei alguém dizer, mas que o nosso mundo mental estava na... Aí nosso mundo mental, escutei, fiquei chocada, levei um tempo para processar. Aí eu disse, bom, tem a ver sim, fez sentido em mim, né? Porque a gente nem só de corpo real, com saúde se vive, mas também e muito, né, do mundo mental, com o mundo mental e suas ligações e comunicações com o mundo aqui fora. Né? De fato, mundialmente, severamente, estamos afetados. O ambiente falhou. Literalmente, a gente está dando nó em pingo d'água, fazendo de um limão uma limonada, né? E, ao mesmo tempo, nos reinventando, recriando, refazendo, reconstruindo, realimentando psiquicamente como nos é possível minimamente. Aí alguém pode perguntar, sim, Denile, o que é que tudo isso tem a ver mesmo com o que você vai abordar? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque de um outro lugar, de uma outra forma, se vocês perceberem, eu falei de alguns conceitos, de algumas ideias de Winnicott, tá? Algumas ideias como espaço potencial, ou espaço transicional, ou terceira área. Falei de viver criativo, falei de transferência, falei de setting, falei de uma série de coisas só que de um outro jeito. Então, assim, o Winnicott tem conceitos muito preciosos, e o do espaço transicional eu acho que um dos mais caros de contribuição à psicanálise. E o que é exatamente? É algo que nem é do domínio do mundo interno, nem do domínio do mundo externo, tá? E, ao mesmo tempo, é de ambos. Tá? Então, assim, é uma área sobreposta do terreno da criação, do viver criativo, da cultura, da religião, da transferência analítica, né? E a transferência é um pilar básico do trabalho analítico. Para quê? Que para o Winnicott, né, se inaugura a questão da possibilidade de uma criação entre analista e paciente. O setting, para ele também coloca como um setting adaptado às necessidades do paciente. E é algo para além do espaço físico que ele coloca, pois é uma disposição também interna do analista para a escuta desse sofrer. Bom, e indo e vindo e indo, em alguns pensamentos, e sempre conversando com o pessoal do ETW, certa vez me, né, assim,
que o Winnicott repousou toda a sua teoria num tripé dos 3 Cs. Uhum. O C Denise da fala isso confiança, incansavelmente. o C da confiança, o C da comunicação e o C da continuidade. Isso é uma coisa Uhum. que eu falo muito no grupo quando a gente está pensando junto a obra de Winnicott. E o que é mesmo? Como é que é isso mesmo? 3 Cs? Bom, confiança, comunicação e continuidade. A confiança, comunicação e continuidade sustentam e permeiam todo o desenrolar da teoria emocional de Winnicott. É um tripé dinâmico e se sustenta nas oscilações em que um deles se fragiliza. São forças que se compensam, tá? Pensando assim, estava escrevendo e pensando, né? Talvez a gente possa fazer a seguinte metáfora, né? Que a confiança é como uma semente, a comunicação, o germinar e o crescer, e a continuidade e os frutos. Não existe um sem o outro. Quando pensamos no desenvolvimento emocional, eles se entrelaçam, mas também não perdem as suas características e suas funções. O Winnicott foi muito sábio quando ele pensou a teoria dele e toda a sua observação da natureza humana, porque ele logo sacou que vida é movimento, tá? E eu gosto muito, e dizia isso também no grupo outro dia, que eu gosto muito daquela frase do Einstein, que não sei exatamente como é, mas quando ele coloca que viver é que nem andar de bicicleta. É em movimento que a gente mantém o equilíbrio. É assim que o equilíbrio vem. A Andréia tá lembrando aqui, né, Andréia Pires, que o Winnicott atendia em meio aos bombardeios da Segunda Guerra, né? Algumas pessoas, a Mariana também falou, né, que o Winnicott ampliou sua clínica para cuidado e manutenção na época da guerra, né? Então, a importância da gente falar desse contexto que você falou, né, Denise? Exatamente, sim. Até porque se a gente não falasse, se a gente não tivesse um pano de fundo de toda a situação mundial, de pandemia, de isolamento social, ia ficar meio esquisito entender o hoje, como que a gente está vivenciando as nossas clínicas, né? Ia dizer, opa, o que é isso? Como assim? Né? Qual o sentido que há? Mas todos nós fomos literalmente postos neste lugar, neste espaço. Então, gente, eu queria pedir desculpa, mas assim, eu não estou conseguindo ver as mensagens que vocês estão mandando, tá? De antemão, eu já agradeço a todas, mas eu não estou conseguindo ver, que eu estou com Pode receio deixar de comigo, perder. Denise. Pode deixar Tá, comigo. mas desde já agradeço. Bom, deixa eu ver aqui. Então, ele logo percebeu que a vida não para e que precisamos sempre criarmos e recriarmos um mundo interno concebido por nós e precisamos checá-lo com a realidade objetiva e concreta. Para isso, um delicado processo de constituição de um eu se faz, né? Eu costumo dizer que o Winnicott é o rei dos paradoxos, né? O paradoxo em si como é que se diz? É um pozinho que permeia toda a teoria dele, né? No início, no início o seio nos é apresentado por nós, criado. Eis aí a semente da criatividade, do viver criativo. Mas é terrível quando não nos encontram. A agressividade primária, sem intenção, precisa ser vivida plenamente, sustentada por uma mãe ambiente, para que assim ela possa ser integrada mediante a sobrevivência daquela. O impulso, a tendência à integração, só se faz no ir e vir da dependência absoluta relativa rumo à independência, e independência jamais alcançada na sua totalidade. Por quê? Pois a dependência
é condição, faz parte da natureza humana. Bom, confiança e comunicação estão interligadas na continuidade do ser, né? E quando a confiança se enfraquece, a comunicação busca o contato, vem no encalço, a retoma e repara. E ambas se encontram de novo e de novo. Essa questão do ir e vir, da continuidade, é sempre presente em toda a obra de Winnicott. O mesmo se passa quando a comunicação se interrompe e silencia. E a confiança sustenta, atenta essa situação. Eu queria trazer só uma vinheta de uma situação clínica. Essa situação, assim, eu já atendi essa pessoa há algum tempo e foi um caminho muito delicado, né? Cuidadosamente construído, porque ela tinha muita dificuldade em confiar. Muita. Ela levou muito tempo para conseguir trazer mais coisas dela, ou trazer algo real dela, né? Ficava que nem quando a gente vai comer uma papa, comendo pelas beiradas, né? Mas não chegava no miolo da papa. Bem, o que ela fez? Certa vez, o que aconteceu, na verdade? Certa vez, em uma sessão, eu disse algo que para ela foi terrorífico. Foi terrorífico, e nesse momento a comunicação falhou, o mal-estar se fez, a ameaça de não ter uma continuidade de algo tão precioso que estava ali acontecendo e sendo criado, não era nem exatamente revivido, mas era criado, e foi muito difícil. Foi muito difícil, muito difícil. Então, o que aconteceu? Foi uma sessão delicada, porque pouco a pouco eu fui tentando resgatar com ela a confiança. E foi exatamente por essa confiança vivida, tá? Ou como eu costumo dizer também no grupo, essa dispensa afetiva vivida, abastecida ali, naquele processo que a gente já tinha, nos foi possível uma nova possibilidade de continuar. Mas não foi fácil. Tá? Não foi fácil. Então, assim, o ambiente, né? Eu, no caso, para ela, falhei severamente. Mas o percurso que já havíamos feito, nos foi possível resgatar essa caminhada e confiarmos e acreditarmos que poderia realmente seguir. E, de fato, seguimos. Tá? Então... Fiquei pensando agora enfim, nessa coisa da mudança do ambiente, do setting, né, para os atendimentos online. O que é que já se tinha antes de dispensa que permitiu que a gente desse continuidade para esses atendimentos agora, né? Exatamente. E alguns pacientes que não continuaram, né? Também. Exatamente. Sim, alguns não continuaram por N razões. Inclusive, uma das bem complicadas que eu experimentei com alguns dos meus pacientes foi a questão de espaço para poder conversar tranquilamente, de forma sigilosa. Alguns realmente não têm. Não tem. Então, isso não teria como dar continuidade. Né? Não teria como. Bom, Luana, eu já estou para finalizar. Tudo bem. A gente você finaliza o que você preparou e a gente pode ou continuar conversando aqui, né? O pessoal colocou algumas questões, pode trazer mais questões que a gente pode falar mais pro final. Tá, né? Eu não sei se eu fui falando rápida, com medo de não dar tempo. Bom, Não, mas enfim, lá. a gente pode ir colocando. Eu vou pedir permissão agora para ler exatamente, tomando a partir de uma brincadeira do brincar winnicottiano, tá? Eu trago a mensagem de Winnicott a esta resposta. A ousada. Pois é, eu trago a mensagem de Winnicott de uma forma bem espontânea e criativa, como eu gosto de ter assim
a ideia da teoria dele, ele muito perto. Vou ler o que ele escreveu para dizer para vocês agora. O que é que o Winnicott diria sobre atendimento online de crianças, Denile? Vamos lá. Abre aspas. Sim, ele é possível. A ideia do espaço transicional, ou potencial, ou ainda a terceira área, como chamo, permite os colegas atenderem seus pequenos e maiores pacientes durante e depois desse período triste da luta da humanidade contra um vírus. O setting, ele não pode ser rígido, mas flexível, de acordo com o que nos assegura a teoria do desenvolvimento, onde deixo claro a necessidade do analista de se adaptar às demandas de seus pacientes. Como uma mãe suficientemente boa se adapta a seu bebê. Não é à toa que coloco o setting como metáfora dos cuidados maternos. Saliento que não só se adaptar às necessidades de seu paciente, mas sobreviver integradamente às demandas das mesmas. Continuar acreditando e sonhando junto com o paciente com esperança. O espaço transicional, como vocês sabem, é a área da criação, do viver criativo, das experiências culturais, da transferência analítica. Assim sendo, toda transferência é virtual. Ela não se limita a um espaço físico, de paredes, móveis, objetos conhecidos apenas. Ela vai para além. É um processo transferencial que possibilita a experiência viva, significativa, mutante, reparadora, em movimento do tripé: confiança, comunicação e continuidade. Este tripé que sustenta, ancora e sobre ele repousa o desenvolvimento emocional humano. A confiança básica em toda a constituição humana e ao longo da vida, que nos permite acreditar que a vida vale a pena ser vivida, a comunicação que nos possibilita expressarmos sendo e se fazendo no mundo, sem que ela nos destrua, sem que ele nos destrua e sem que nos sobrepomos a ele, e a continuidade, que nos remete ao impulso da vida, à vida, à integração, nos possibilitando o vir a ser, a existência humana. Portanto, tudo isto está assegurado no trabalho online de crianças. Fecha aspas, Winnicott. Bom, agora eu queria falar só um pouquinho da minha experiência, né? Eu ia dizer isso, para a gente falar um pouco da nossa experiência, né, de como é que tem sido. Eu lembro que no começo da pandemia, eu e a Denile, a gente se falou, e aí, como é que vai ser, como é que tu tá fazendo? E as crianças, o que a gente vai fazer? Não foi, Denile? Rolou Sim. essa conversa. Sim, com certeza. E aí a gente vem trocando essas experiências, né? Toda quarta-feira, quando a gente se encontra com o grupo, a gente vem falando disso, né? Como é que tá? Como é que foi essa semana? Exatamente. Bom, eu tenho visto, tudo que eu acabei de colocar para vocês é o que eu tenho visto, vivido, experimentado, sentido, tanto na minha própria análise, tá? Do outro lado, enquanto paciente, tá? O importante e o fundamental da transferência, da confiança, dessa continuidade e da comunicação. E também tenho visto isso com os meus pacientes, né? E assim, eu queria falar assim, como as crianças têm me ensinado. Uhum.
como eles têm me ensinado. A princípio, eu não vou negar, eu estava muito insegura, muito receiosa do que ia ser, como não, será que ia dar certo, será que não? Até porque na minha cabeça, bom, criança, contato direto é fundamental. Na minha cabeça, sem isso não daria, né? Inclusive, na época, quando a pandemia, eu tinha acabado de encerrar uma entrevista com os pais para um novo paciente e não o atendi. Não consegui me sentir apta a trabalhar com um novo paciente pela primeira vez assim, né? Virtualmente. Mas os pacientes que eu já estava toparam. Aí eu digo, valha, bom, se eles estão acreditando, vamos lá, eu também vou acreditar e vamos indo. E conversava com Luana, com uma colega, com outra, e lia, e pensava, e relia, começava a fazer sentido a teoria de Winnicott dentro dessa questão da prática clínica, como é que acontece, como é que funciona, quais são as bases e os pilares para isso que ele coloca, o que é que realmente é inegociável, tá? E aí eu comecei a ver, bom, não é bem assim. Seja lá no consultório, com os recursos que temos, seja aqui, seja no hospital, na casa de alguém, isso é possível de acontecer, né? Então, eu fui me acalmando, né? E aí a gente foi vendo, pouco a pouco, a construção desse setting ampliado, rico, possível, confiante, com comunicação das dores, tá? E estamos continuando com esse trabalho, como um deles disse, mesmo com o bicho corona solto. Mesmo com o bicho corona solto. E, assim, agradeço demais a alguém chamada Luciana Carvalho, uma colega muito querida de Belo Horizonte, que logo que as coisas aconteceram, o ETW a convidou e ela teve um momento só com a gente e algumas pessoas, onde deu uma acalmada grande, não foi, Luana? Ali deu uma acalmada grande e a gente foi, opa, peraí, tem jeito, tem luz no fim do túnel. Apesar de Luciana não trabalhar com crianças, mas ela trabalha há muitos anos com atendimento online. Então, pouco a pouco, foram se aquietando, né? Foi se aquietando o abalo no meu tripé. Confiança, comunicação e continuidade. E cada sessão eu me surpreendo, eu aprendo, já recebi novos pacientes, 100% online. E assim, destaco aqui uma coisa fundamental que não dá para fazer diferente, principalmente com os mais novos, a participação dos pais. A gente precisa ter alianças com eles, nesse sentido de ter cuidado em preparar o setting, né? Para montar, né? Para montar o setting. E como é que fica a privacidade se eles levam a gente para dentro de casa, né? A conversar com os pais antes, né? Botar no quarto, os pais entenderem, né? Que a criança precisa daquele ambiente preparado. Exatamente. Os brinquedos separados, né? Exatamente. E é impressionante. O mais novo que eu tenho tem 4 anos. E é impressionante. Ele fica lá no quarto, fecha a porta, o pai ou a mãe, quem tiver no momento, prepara a questão do computador ou do celular, às vezes varia, e pronto. Ele bota os fones de ouvido dele, e lá a gente fica, e ele leva os brinquedos, e a gente cria, e tem fantoches, e os vampiros daqui, e tem os dinossauros, porque eu precisei trazer algumas coisas do consultório, né? Principalmente aqueles objetos que eles estavam mais acostumados, né? Entre isso, novos tempos, seria isso. Às vezes acontecem algumas brincadeiras que são possibilitadas. Às vezes acontecem algumas brincadeiras que são possibilitadas, inclusive porque a gente está no celular, numa câmera, de repente eu posso
virar de cabeça para baixo, Aham. e a criança do outro lado, né? E é interessante como às vezes E também brincar essa de questão esconde-esconde. de brincar de esconde-esconde, né? Brincar de esconde-esconde. É possível. O mais novo que eu atendo tem 5 anos, né? Inclusive, eu estive com ele hoje de manhã e às vezes bate essa coisa assim da pandemia, da distância. Ele falou uma hora assim, ah, tia, mas eu tô aqui com o meu boneco e você tá aí com o seu. Tipo assim, eu tô aqui na minha casa e você tá aqui com a sua, né? Aí eu falei para ele assim, olha, mas quando a gente brinca junto, a gente consegue fazer uma ponte aí da sua casa até a minha aqui, né? E a gente Aham. consegue brincar junto. Aí ele abre um sorriso, é mesmo, tia? Então vamos fazer uma batalha Pokémon? E aí eu pego meu Pokémon daqui, ele pega o Pokémon dele de lá, a gente faz uma batalha Pokémon, né? Exatamente. E isso tudo, né, Luana, possibilita, assim, resgata a confiança, não é? Que as coisas estão acontecendo, estão sendo, apesar de todo o caos. Apesar de todo o caos, ou seja, a É, vida continua, né? estamos vivos, a gente Estamos sobrevive. vivos, isso é fundamental. É. Tem, pronto, assim, eu não faço ideia do tempo. Veja aí, Luana. Quanto tempo temos? Que horas são, gente? Ajudem a gente. Bom, pelo meu, faltam cerca de 10 minutos. Pronto. Então, A Bruna está dizendo que jogou Uno, é possível jogar Uno. é possível. Uma colega que estava jogando Ludo, era tu, Danilo, que estava jogando Ludo com o paciente. Já joguei Ludo, já joguei dominó. Meu Deus, já fizemos tantas coisas que agora tá faltando. Obrigada, Desenhos, gente. Temos 15 minutos. certo, né? Então, Luana, você que está vendo direito aí as perguntas, as mensagens, aí você diz. Tá, todo mundo está dizendo a hora agora. Já vimos, faltam 15 minutos. É, Deixa eu ver alguns comentários aqui, né? Ah, Andresa falou assim: o Danilo comentou sobre o setting e argumentou sobre menos rigidez e mais flexibilidade. É exatamente isso. Se questionar também dos seus limites e trabalhar com sua própria sensibilidade também. E a Bruna falou, né? O atendimento com crianças é para além dos brinquedos, do material. O manejo, a transferência, a confiança e a relação é de um campo muito mais virtual do que físico em si. Então é totalmente possível. exato, exato. Pois é, então assim, tô vendo aí um monte de brincadeiras que já É, fizeram, que estão colocando práticas, né? É verdade, estou vendo. Lane está pedindo para você falar, retomar um pouco sobre a agressividade. Silene, nós vamos ver a agressividade no próximo encontro A do gente não grupo. consegue chegar à agressividade, né, Danilo? Foi, não é? Quando foi interrompido de Uhum. da briga entre o bem e o mal, e obviamente só ele ganha, não é? Só ele ganha. E assim, e agora, como é que está sendo? Bom, nesse último encontro foi muito o esqueci o nome, Pantera Negra, eu acho, dele, tentando não, né? Eliminando todos os meus dinossauros, né? Assim, maciçamente. E a raiva era tão grande que ele pegava e tacava dava um murro, soltava laser, não sei o quê, como é que se diz? No celular, e que esse celular caiu não sei quantas vezes, a sessão foi interrompida 4 vezes, porque ele terminava Para. desligando, aí a gente chamava o pai, bom, agora tu tem que chamar teu pai, bora lá. E aí o pai reorganizava. Foi uma situação inédita, nunca havia tido algo assim. Mas, assim, naquele momento, ele estava muito brabo,
tá? Ele estava muito brabo com as coisas que vêm acontecendo, não é o caso de colocar aqui, que vem acontecendo, e ele foi botando para fora, foi trazendo de Uhum. alguma forma, mesmo virtualmente. Tanto que Uhum. quase que quebra o celular. E é claro que aqui eu do outro lado, com os meus dinossauros, não! Aí dava aquele grito gutural, pá! Meu dinossauro morreu. Morria. Morreu, claro, todos morreram, não salvou-se um. E aí a gente vai realmente trabalhando isso, né? Pouco a pouco, fazendo sentido. No final, ele quis ver um desenho que é das tartarugas ninjas com dinossauros, só que são as tartarugas bebês, crianças, né? Quer dizer, tem todo um contexto, que não é o caso colocar aqui, que faz Uhum. sentido, né? E assim, a agressividade, se a gente for esticar teoricamente, Silene, para o Winnicott, a agressividade primária ela tem a ver com movimento, tem a ver com Hum. motilidade. E ela se faz, e ela tá? Sem a menor intenção. Não há intenção. Se ela pega o bico do seio e fica naquela sofreguidão, é voraz, se ela passa a mãozinha e bate no rosto da mãe, se ela está chutando e machuca, não é. Até porque é preciso que, para que seja algo intencional, é necessário um reconhecimento de si e do outro. E isso ainda não há nos primórdios, nos inícios dos inícios, não há. Mas é incrível Portanto, como acontece muita confusão de línguas com esse tema da agressividade, né? sim, sim. Infelizmente, por exemplo, alguma mãe ela pode entender, puxa, tá me machucando, tá me Sim, batendo, tá me tá pensando batendo. o quê? Tá? Tá pensando o quê? Mal chegou e já está aí querendo bater em mim? Se ela já foi muito batida pela vida, se ela já apanhou, né, assim, metaforicamente, ou até não, na vida, com certeza uma manifestação dessa pode ser um grande comprometedor para um desenvolvimento desse bebê, né? Bom, então eu estava colocando exatamente isso. Pouco a pouco é que a criança vai percebendo ela, o outro, e a partir daí se inaugura uma comunicação que antes, assim, do olhar da mãe, do observador, era uma comunicação, tá com fome, chora. Mas para o bebê não, né? Para o bebê não. Mas pouco a pouco é que ele vai organizando isso. Dentro, Eu fiquei fora, quem pensando, é ele e quem não é. eu fiquei pensando aqui, Denile, nos desafios que, quando aparece a agressividade na clínica, né, já é desafiador na clínica que a gente está lá, no Sim, consultório, e agora no online. Como é que a gente dá contorno para quando a agressividade aparece, né, no atendimento com as crianças, né? é, Isso é algo que é bem desafiador agora nessa questão dos atendimentos online. com certeza. É um recriar-se, um reinventar-se o tempo todo, né? Que tem a ver com a criatividade, tá? Tem a ver com a pessoa real de cada um, cada um profissional, tem a ver com a parceria que é estabelecida ali com cada paciente, tem a ver com as demandas daquele paciente, tem a ver também com o contexto familiar. Por exemplo, eu tenho uma nova paciente que tem paralisia cerebral. Eu necessito que os pais estejam presentes, porque a área motor foi comprometida, né? Então, Uhum. eu preciso que eles estejam presentes. E um dia desse, eu me dei conta, digo, nossa, eu fiquei surpresa, porque embora estivesse pai e mãe do lado, quando eu estava ali com ela, eu digo,
nossa, parece que não existe mais nada. Sou eu e ela, que nem no consultório. Uhum. Eu cheguei a tomar um susto quando realmente eu me dei conta disso, né? É eu e ela ali, né? E tem sido um trabalho muito lindo, muito rico. A possibilidade do desenho é fantástica, tem sido um dos recursos que a gente tem utilizado. E assim, o desenhar e depois contar uma história, né? O que é que esse Uhum. desenho diz? O que é que ele está falando? O que é que tem a ver? Tá? Então, a gente vai criando, criando, sempre, sempre criando, né? Teve um O comentário espaço. de alguém que disse assim, ó, tem um paciente que pausa o vídeo e o áudio quando fica bravo comigo. Eles são interessantes, eles são Pois danados, é. eles são sabidos. Eu digo sempre que as crianças dão rasteira na gente, porque eles são de uma capacidade de criar e de recriar, mesmo diante das adversidades, do medo, da solidão, né? Eles conseguem dar conta. É um negócio impressionante. E Eu aí não a sei, gente a tá lá e Silene, a próxima semana estamos aqui de volta na nossa sala é, virtual, né? eu não sei se eu respondi a Silene, se era o que ela queria saber. E assim, só arrematando, Luana, com o passar do tempo, assim, os impulsos agressivos e os impulsos amorosos, eles tendem a se fundir, né? E quanto mais essa fusão é mais razoável e satisfatória, no sentido de sadio, de saudável, maior a possibilidade que a agressividade seja realmente integrada, né, Uhum. ao psiquismo, ao ser. E aí possa viver de uma forma onde ela não é cindida, repartida, negada, né? Ela é possível de acontecer, ela é possível de existir. Tá? A A Mariana Mariana tá está falando aqui dizendo de que usam paciente, emotions. emojis, aquelas carinhas, né, do Skype. Ah, também tive assim, Sim, dependendo do aplicativo que a gente usa, dá para fazer muitas coisas é criativas verdade. virtualmente, né? É Às vezes verdade. dá para ter toda uma conversa de sessão através de emojis, gente. Emojis, memes. A gente tem que estar bem, Luana, bem atualizado. eu tenho a impressão que está pertinho de terminar. Tá, tá. A gente tá com pertinho de terminar. Gente, foi uma conversa mesmo, né? Como vocês viram, a gente vai obrigar a Denile depois a publicar aquele texto lá que ela leu para vocês da resposta do Winnicott, tá certo? Não se preocupem, vai ser publicado. Depois a gente diz qual o canal que vai ser publicado. Certo. E aí agradecer a presença de todo mundo aqui, né, Sim, Denile? gostaria Tem mais muito de alguma coisa que agradecer. você quer falar? Não, só. Não, e sim, os velhos paradoxos de Ah, Winnicott, né? Agradecer a todos que tiraram do seu tempo e aqui estão. E agradecer e dizer para vocês: acreditem, é possível, vão caminhando pouco a pouco, passo a passo, troquem ideias, pensem. A gente organizou um grupo agora, uhum. virtual, PC Online Infância, né? Um grupo do WhatsApp que eu criei, que tem gente de todo o Brasil, para a gente conversar e pensar uma série de coisas. Então, quem se interessar, pode entrar pelo o Manda Instagram. um privado lá no ETW, que aí coloca o seu Exato. telefone, que aí a Denile pode acrescentar vocês nesse grupo. A gente está pensando em fazer até um encontro no dia Dia 21 para 21. trocar experiências, né, Denile? Exato. Tá? E aí Brigadão. a Eu não... live vai ficar salva. Aham. Próxima Vai ficar sexta, salvo. próxima sexta pela manhã a gente vai estar aqui com a Carla Patrícia Sim, Martins Holanda, né, falando sobre luto e melancolia na pandemia. exato. E Depois, no dia seguinte, no dia seguinte, isso no sábado, às 5 horas da tarde, a gente vai estar aqui com a Alicia de Lisondo, falando sobre exatamente. idade. Então, próxima semana a gente vai ter duas lives, sexta de manhã Exato. e sábado de tarde, E tá bom? contamos com vocês, viu? Contamos com vocês. Já já a gente faz a divulgação, tá bom?
Pois, Então, obrigada, gente, obrigada, um abraço grande. E Denile, você foi uma debutante, agora não tem mais que ficar nervosa nem ter medo. Não sei não, viu? Foi bem nervoso. E ainda que quebrou o tripé, mas enfim, improvisei aqui e deu tudo certo. Mas tem tudo a ver com esses atendimentos online, Denile, quebrar o seu tripé e improvisar. É verdade, é verdade. Com certeza, Luana. Pois um grande Tá? beijo a todos, abraço e obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.